Uma distribuição BV Filmes. Pai das Luzes. Versão brasileira, Dubla Mix, Rio. Conheça Ravi. Em minhas viagens ao redor do mundo, eu começo a ver muitas coisas maravilhosas e conhecer muitas pessoas incríveis. Mas poucas se aproximam do surpreendente que é meu amigo Ravi. Qualquer um que tenha dúvida que Deus fala com seus filhos ainda hoje e que Ele quer estar intimamente envolvido nas nossas vidas, só precisa gastar um pouco de tempo com este homem amoroso e humilde. Ravi tem um dom incrivelmente único de Deus, a quem ele chama de papai. Ravi ouve a voz audível de Deus todos os dias. Quando Ravi tinha 17 anos, sua vida estava uma bagunça e ele estava prestes a se matar quando Deus falou com ele de forma audível e se revelou a Ravi. Desde então, há 20 anos, Deus acorda Ravi às 4 da manhã e lhe dá as suas ordens para o dia. Eu tentei filmar com ele para o meu segundo filme, Amor Indestrutível. Mas quando Ravi perguntou se podia, Deus disse, ainda não. Então, quando Deus o acordou um dia e lhe disse que era o momento, falou, tempo para o filme com Darren. Vamos dizer que foi um dia marcante para mim e para minha equipe. A ideia era simples, mas um pouco assustadora. Nós voamos para a Índia para nos encontrar com Ravi. Ele vai perguntar a Deus o que devemos fazer e então vamos fazer o que Deus diz. Vendo como Deus tem sido conhecido para dar a Ravi direções GPS para aldeias remotas, minha equipe e eu estávamos mais do que um pouco entusiasmados com o que estávamos prestes a experimentar. Mas, honestamente, não tínhamos ideia no que estávamos nos metendo. Enquanto estávamos caminhando para onde Deus lhe disse que tinha uma aldeia, Ravi me disse que o Senhor havia lhe mostrado uma pequena ponte com uma bomba d'água. E quando vimos que estávamos perto, viramos a esquina e lá estava. Eu queria muito que Deus tivesse me dito mais detalhes sobre a aldeia. Ravi foi direto para o centro da aldeia e começou a pregar. Enquanto isso acontecia, um grupo de homens apareceu do templo hindu próximo dali. Não pude deixar de notar os facões nas mãos deles. Estávamos no meio do nada, pregando um Jesus proibido para hindus com temíveis facões. E eles não pareciam muito contentes com a gente. Eu não sabia se continuava a filmar ou se corria. De todos os homens, um em particular, esse homem à esquerda, parecia muito interessado no que Ravi tinha a dizer. Ele ouviu atentamente enquanto Ravi falou sobre seu pai, o Deus da Bíblia. Quando Ravi perguntou se alguém queria aceitar esse Deus como seu próprio pai, esse homem revelou seu coração de imediato. Se você quiser aceitar esse Deus, faça esta oração. Se você quer aceitar, ore, faça a oração. Pode orar. Vamos começar, tudo bem? Vamos começar a orar. Logo depois, Ravi orou pelo homem. E só depois disso foi que descobrimos quem era realmente esse camarada. De 5 em 5 anos, há uma grande festa realizada no templo local. O mesmo templo de onde nossos amigos com facões tinham acabado de vir. Este homem, nesta aldeia, perto desta bomba d'água, era o homem encarregado desse festival. Mais de 10.000 pessoas aparecem nesse festival. E acontece que era para ocorrer em 2 meses. Mas agora, claro, o homem encarregado tinha apenas se encontrado com o pai. E bom, isso altera algumas coisas. Eu gostei. Você está sentindo paz? Onde sente a paz? Ele está querendo dizer que há uma paz bem aqui. Ravi acabava de trazer a luz do Pai a este homem. E agora essa luz virá sobre mais milhares de pessoas. Este foi somente um gosto dos eventos incompreensíveis que ainda estão por vir.
Esses tipos de eventos são comuns para Javier, porque ele entende quem seu pai é. Ele é um pai amoroso, confiável e que realmente deseja ter uma amizade com a gente. Isso é muito diferente do que muitos outros acreditam. Eu acho que a maioria das pessoas veem o pai, se estamos falando de Deus Pai, no geral como irado ou triste. Foi assim que eu cresci pensando. Assim, quando eu estava crescendo, eu pensava em Deus como um Deus que está no espaço. Ele está jogando damas com os anjos, bebendo limonada, enquanto faz alguma coisa com a turma lá em cima. O maior conceito errado do pai, eu acho, é que ele precisa de algo de nós ou quer algo de nós. E se você tem filhos, é claro que você quer que eles possam se dar bem, mas eu não acho que meus pais precisavam algo de volta de mim a não ser amor e apoio. Eu acho que muitas vezes vejo pessoas que não estão presas em... Eu realmente não conheço um pai como um pai, eu o conheço como um chefe. A igreja em si usa o medo para motivar as pessoas a fazerem o que é certo e dizer que se você não fizer aquilo, Deus vai te castigar. Por exemplo, na igreja que eu fui criado, costumavam pregar que se você não entregar o dízimo, Deus vai tirá-lo em contas médicas, significando que ele iria colocá-lo no hospital e tomar o dinheiro que você deveria ter dado no dízimo, e Deus vai tirar isso de você. Há um monte de pessoas que pregam o poderoso chefão em vez de Deus o Pai. Com esses pensamentos em mente, eu voei para Los Angeles para me encontrar com um cara chamado Doug Edson, que tem um ministério falando profeticamente sobre as pessoas com base em suas tatuagens. Você ouviu direito. Evangelismo Tatuagem. Bem-vindo à Califórnia. Havíamos sido convidados a vir fazer o nosso trabalho em um dos melhores clubes em Los Angeles, o Super Club. Era barulhento, escuro e um belo cenário. Enquanto ministrávamos no clube, Deus começou a mover-se, e as pessoas estavam sendo tocadas por um Deus que não queria julgá-los, mas simplesmente amá-los. Jesus diz que se você me vê, vê o Pai. Eu acho que você só tem que gravar isso na mente, em João 14, 7 a 9. O que Jesus revelou é que a essência do coração do Pai é o amor ágape, e é por isso que 1 João 4, 8 diz, Deus é amor. O Pai tem uma personalidade. Ele é Deus, ele tem uma personalidade. Há julgamentos onde ele fica irritado. A coisa que deixa ele decepcionado é quando as pessoas não têm fé. Quando as pessoas rejeitam seu filho, deixam ele irado. Mas quando conhecemos o amor de Jesus, então conhecemos o amor do Pai. Existe uma coisa sobre quando, finalmente, as pessoas, pela primeira vez em suas vidas, sentem um amor incondicional. Não tem nada que você possa fazer para merecer esse amor. Ele está envolvendo seus braços ao redor de você, na sua pior compulsão. E é essa a revelação que tentamos dar. Não tem nenhuma maneira no mundo que você possa escapar do amor de Deus. Para muitos cristãos, este é um lugar ruim, cheio de pessoas más. Este não é um lugar onde Deus queria seus filhos. Mas eu ouvi o que esta mulher disse. Você tem um dom surpreendente, sabia? É sério. Olha só, mesmo essa nossa conversa sendo acidental, eu disse que essa conversa ela é muito casual. Não é algo que eu esperaria em um clube. Sim. Isso tem que ser um sinal mesmo, entende? Você tem razão. Me dei conta de que estes também eram seus filhos. Eles só não sabiam. E eles precisavam que alguém lhes dissesse. Então fomos até um dos lugares mais estranhos que eu já estive. Venice Beach. Eu sabia que eles eram filhos de Deus também, mas eu percebi que eles eram... especiais. Doug, então, começou a orar pelas pessoas, mas algo não estava certo. As pessoas eram educadas, mas só um pouco. Oi, estamos fazendo um show aqui. Alguém quer ter um sonho ou a tatuagem interpretados? Estamos fazendo um documentário.
Doug admitiu para mim que frequentemente as pessoas aqui embaixo eram incrivelmente receptivas. Mas, por alguma razão, parecia que algo estava nos bloqueando. Foi quando eu percebi esses caras. Nem adúlteros, nem homens que pratiquem a homossexualidade, nem ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem difamadores, nem assaltantes herdarão o reino de Deus. Eles estavam arruinando esse momento espiritual. Como sempre se costuma ser no caso do tipo fogo e enxofre, eu estava irritado. Então me aproximei de um deles para descobrir por que eles vêm fazer isso. Fazem isso desde os anos 80? Sim. O que te levou a começar a fazer isso? Bom, parece uma boa ideia. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. As pessoas leem a palavra de Deus numa placa quando estão passando. Então isso vai ter algum efeito. Entendi. Olha, e também temos folhetos bíblicos ali, o Evangelho de João e coisas assim. As pessoas são responsáveis uma vez que ouvem e leem a palavra de Deus. Há partes mais confortáveis nesse ministério no qual estou envolvido. Porque nós vamos para os desfiles sodomitas. Hollywood, Long Beach, San Diego, Palm Springs. Entendi. Bom, isso é um pouco diferente, porque isso é mais uma repreensão a essas pessoas. Então estás repreendendo? Estou. Por quê? Não as ama? Bom, você as ama, mas as repreende, porque a maioria das pessoas, olha, é como se fosse um desfile de bêbados. Nós estaríamos lá fora repreendendo os bêbados. Entendi. Mas eles são sodomitas e têm orgulho de seu pecado. Sei. Então, o que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Chuva de fogo desceu do céu. Então, nós estamos lá apenas dizendo, oi, acorda todo mundo. Tá, mas e o confronto de... Quero dizer, eu entendo que você acredita que o que eles estão fazendo é errado, mas... você não acha que amá-los seria mais eficaz do que dizendo que são pecadores? Isso é amá-los, dizer a verdade. A coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer a verdade. Então vocês têm tido conversão aqui? Bom, tivemos conversões de fato aqui. Mas pessoalmente eu não vi. Sei. Mas eu só estou fazendo isso desde o final dos anos 80. Mas essas pessoas têm feito isso a vida inteira. Para essas pessoas, a sua compreensão do Pai aponta as suas ações, como é para todos nós. Eles estão fazendo o que eles acham que é certo, baseados no caráter do Deus que eles acreditam. Obviamente, tínhamos uma diferença considerável de opinião, e eu estava com raiva porque eles estavam fazendo o evangelismo mais difícil para o resto de nós. Mas então, em um momento de clareza, percebi uma verdade incômoda. Eu sempre julguei pessoas como estas. Eu nunca parei para amá-las nenhuma vez. Eu nunca fiz a elas a mesma coisa que eu os estava julgando por não fazer aos outros. Às vezes é mais difícil amar sua própria família que perfeitos estranhos. E para o melhor ou pior, esses eram meus irmãos e irmãs. Eu agora sabia a verdadeira razão que Deus me trouxe até aqui. Durante todo o dia, estávamos atingindo e tocando as pessoas. Não queríamos gritar a eles de longe, mas falar de perto, amá-los do mesmo jeito que o Pai os ama. Era hora de tirar a barreira dos nossos próprios olhos e estender o amor novamente. Deus abençoe Mike. E o abençoe, porque ele ficou aqui sendo ridicularizado. E ele se manteve firme. Pai, agradeço-lhe porque ele é um servo bom e fiel. E abençoe-o com o maior nível de finanças. Eu peço para um retorno em sua vida. Eu oro para a unção da cura vir a ele, para que ele possa ir e colocar as mãos sobre as pessoas no hospital e vê-las levantar. Que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esteja descansando em Mike agora. Amém. Nós temos métodos e abordagens diferentes, mas estamos no mesmo time. Deus lhe abençoe. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, quanto tempo antes dos israelitas perderem o rumo, Moisés desceu do monte e ele disse, eu vou embora por um pouco. E ele desce da montanha e lá estão eles, fundindo um bezerro de ouro, os Gálatas. Quanto tempo se passou antes que os Gálatas começassem a agir como tolos? Vocês Gálatas insensatos, quem os enganou? E isso não é algo que seja novo para 2012, 2013. Isso não é apenas uma coisa de hoje. Isso tem milhares de anos. Foram 15 minutos antes das pessoas começarem a se desviar do Evangelho e distorcê-lo. Porque a resposta é muito simples. Nós, seres humanos, somos otários pela religião.
O espírito religioso é demoníaco. E ele tenta substituir o poder demoníaco ou o poder carnal pelo poder do Espírito Santo. E o espírito religioso está mais preocupado com nossa aparência do que aquilo que realmente somos. O espírito religioso quer punição. Algumas medidas de punição. Era o espírito religioso que possuíam os sacerdotes, os fariseus, com pedras nas mãos querendo matar. Jesus está ali com a mulher apanhada em adultério. Seu interesse não era a minha imagem. O que as pessoas vão pensar não era a sua imagem. O interesse foi: aqui está uma pessoa que é resgatável. E ele não ia conseguir mudá-la através de um julgamento. O espírito religioso está enraizado no homem, tentando ser justo fora do relacionamento com Deus. E ele se atormenta com qualquer coisa que se pareça a um relacionamento com Deus. E, igualmente importante, torna-se outro conjunto de regras. E eu acho que o espírito religioso pode tomar diferentes faces. Por exemplo, em nossa cultura temos algumas escolas de sinais e maravilhas, como a Escola Bethel, de Ministério Supranatural, com 1.300 alunos. Minha preocupação em nossa cultura é fazermos as obras de Jesus. Em outras palavras, curar os enfermos, expulsar demônios ou profetizar. Poderia ser apenas uma outra maneira de me realizar. E esse é o tipo de coração do farisaísmo. É pela atividade religiosa que nunca o deixamos chegar ao nosso coração. Ou, se deixamos, é apenas um afeto para a atividade religiosa que vai em oposição a Deus. De modo que em Isaías este povo diz: eu estou em seus lábios, mas estou longe do seu coração. Jesus disse que alguns virão para mim e dirão: em teu nome não expulsamos demônios, não profetizamos. Mas não fizemos todas essas coisas? E ele dirá: nunca vos conheci. Se o espírito religioso é algo a ser evitado, então a pergunta óbvia é: o que devemos adotar? Eu vi a resposta disso em primeira mão em Chicago. Era um evento chamado Despertar e foi pelo Ministério do Jesus Culture, liderada por Benny Lipscher. Durante 3 dias, 15.000 pessoas reuniram-se não para aprender a segurar placas, mas como viver uma vida enraizada no relacionamento com Deus. Agora na América, tem uma geração que está enfrentando mais opções do que qualquer outra geração em toda a história nunca enfrentou. Assim, a tendência ao materialismo, ou distração, ou enfim, é tão disponível que o que eu quero dizer é que o acesso instantâneo ao entretenimento, às redes sociais, internet e viagens em geral, sabe, tem tantas opções e escolhas nesta geração. O que mais me impressiona é que as escolhas são poderosas no meio das opções e não no meio da falta de opções. E eu acho que nós vamos ver a geração mais poderosa que o mundo já viu sair de um ambiente que lhes dá opções, e uma geração vai subir e o sim no seu espírito será tão alto que vai abafar todo o resto. Em um dos dias, mais de 1.000 jovens invadiram Chicago com o amor e o poder de Deus. Estávamos com um velho amigo, Chris Overstreet, quando ele viu um cara na rua pregando julgamento. Chris não poderia ajudar mesmo assim. Olá, olá. Oi. Oi. Olá, olá, olá. Tudo bem se eu compartilhar isso? Eu não quero atrapalhar não, tá? Não, tudo bem. Depois Tá. eu falo com você, tá bom? Tá bom, querida. Beleza. Tá. Oi, gente. Eu só tenho essa oportunidade maravilhosa. Como vocês podem ver, eu sou apenas uma pessoa normal aqui. Mas ele me deu o microfone, né? E é impressionante. Eu só queria que vocês soubessem que quando eu tinha 18 anos, eu estava morto por dentro. Eu era realmente um zumbi ambulante. Eu tinha 18 anos e Jesus Cristo veio ao meu coração e mudou radicalmente a minha vida. Eu não sei se você pode me ouvir agora, mas se pode me ouvir. E se você não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo e quer que os seus pecados sejam perdoados, eu quero incentivá-lo a entregar o seu coração para Jesus. Ele te ama tanto, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça.
Ele não é um Deus que está com raiva de nós. Algumas pessoas ficam em um canto e dizem aos outros o quanto Deus está bravo com elas. Mas a realidade é que Deus é um Deus bom e ama as pessoas. Ele ama a todos nós e cada um de vocês. Ele não está com raiva de ninguém. Há uma religião que prega que Deus é rude, mas ele não está irritado. Ele está feliz. Então, basicamente, o que eu diria, Darren, é que o amor nunca falha. E para nós que somos cristãos, não temos o direito de atirar uma pedra, não temos o direito de ficar na brecha, pegar uma pedra e jogá-la em alguém. Deus nos deu, de acordo com 2 Coríntios 5, depois do verso famoso, somos uma nova criação. Os próximos 5 ou 6 versos dizem que temos o ministério da reconciliação. Ele define o ministério conforme Paulo, ele define o ministério da reconciliação, não como segurar as suas ofensas contra eles. Nosso confronto é este. E se alguns dos desastres que vêm não são enviados necessariamente porque Deus quer destruir, mas porque Ele deu à igreja uma opção. Em João 20 ele disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem retiverem os pecados serão retidos. A minha pergunta para o nosso povo é: e se estas coisas acontecem porque a igreja acusou a cidade de São Francisco? Nós ouvimos dizer que se Deus não julga São Francisco, ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Hollywood, a sujeira que eles estão jogando no mundo, Las Vegas, Nova Orleans, Nova York. Estas 5 cidades são as cidades mais julgadas no sentido de desastres naturais, crise econômica e terrorismo. Mas a minha pergunta é, e eu digo, se talvez, já que ele nos deu o seu nome, ele nos deu a sua autoridade, e se talvez essas coisas foram enviadas porque a igreja tem retido os pecados deles. É uma hora propícia para nos posicionarmos diante de Deus e perceber: eu não mereço sua misericórdia, eu não mereço a sua graça. E na mesma medida, eu estou dizendo: pegue a honra que você me mostrou e mostre a eles. Eu acho que nós estamos posicionados, se segurarmos o coração do Senhor. Acho que podemos mudar isso. A chave para capturar o coração de Deus está gravada no primeiro entendimento, seu coração. Jesus não nos pede para dizer às pessoas o que elas estão fazendo de errado. Ele nos pediu para amar. Ele nunca pediu convertidos. Ele pediu por uma noiva. E isso significa que ele quer um relacionamento. O nosso amor não pode ser construído com um muro que diz que estamos certos. Você precisa ser como nós. O amor é pessoal. Ele exige um toque, um abraço, um coração. A chave, eu estava começando a perceber, era na compreensão da natureza da sua graça. Bem, eu poderia continuar com essa conversa, mas eu teria que dar um sermão. É simples. Eu acho que a graça é Deus te amar e te usar ministrando através de você, apesar de quem você é. Ele não está baseado em seu desempenho. Sabe, estamos convencidos de que os nossos pecados são tão grandes, e estamos convencidos de que os nossos pecados são um problema para Deus, que Ele está no céu roendo as unhas, enlouquecendo, franzindo a testa e dizendo: eu não posso acreditar que isso está acontecendo, eu não posso acreditar que você está pecando tanto, eu não tinha previsto isso. E o escândalo da graça é que é uma grande injustiça radical. No mundo do pensamento do homem, ele gosta de mim pelo que eu levo para um relacionamento com ele. Isso é escandaloso, isso é injustiça, não é justo. E o Senhor diz que não é para ser justo, porque eu sou Deus. O meu filho pagou pela injustiça. Isso é o escândalo da graça. E o que nós aprendemos é que o nosso Deus é grande e os nossos pecados são pequenos. Essa é a beleza da graça. Jesus olhou a linhagem dos nossos pecados, passado, presente e futuro. Não fez distinção alguma com relação ao tempo de ocorrência. Todos os nossos pecados estavam no futuro quando Cristo morreu. E então, o que estamos fazendo quando estamos dizendo que funcionou até a salvação e agora é o nosso trabalho? Isso é um insulto ao Espírito da graça. É um insulto para a cruz. Graça é uma palpitação de um relacionamento com o Pai. Mas depois, percebi que é difícil de realmente levar a graça se você não teve um encontro com o Pai da graça. Agora que eu sei quem Deus é, teoricamente, era a hora de vê-lo em ação.
Tenho certeza que você lembra do meu amigo Ravi. Bom, nossas aventuras continuaram. E aqui estou eu andando por um caminho que leva a um lugar isolado onde vive o feiticeiro mais poderoso no sul da Índia. E eu estou tão assustado que sinto que estou prestes a vomitar. Aqui está o porquê. Na televisão saiu a história que esse indivíduo, por acaso, passou pela casa de um pastor. Dizem que ele amaldiçoou um pastor e que o pastor, depois de 2 ou 3 dias, caiu morto no chão. Tanto ele quanto a esposa estavam mortos. E a única forma que eles podiam ter esses poderes, ele em especial, era com sacrifícios de bebês inocentes que eles fizeram secretamente, mas todos sabiam disso. Pessoas de todo o mundo estavam orando por nós, muitos aconselhando-nos a não fazer isso. Eu não dormi nada na noite anterior, querendo saber se eu veria minha esposa e filhos novamente. Mas Deus disse, vai, então fomos. Espere. Fique aqui. Saudações. Não quero que me veja. Vai embora. Tudo bem? Saudações, senhor. Saudações. Como está? Como está? Tudo bem? Nós viemos aqui para falar com você. Poderia nos ouvir? Tenho certeza de que pode ouvir. Pode vir aqui fora? Não entre, por favor. Por quê? Eu não posso ver seu rosto nem um pouco. Você pode vir para fora? Pode vir aqui fora? Tudo bem. Tá bom. Ele não está saindo. Ele está morrendo de medo. Ele não quer que a gente entre. Por que ele está com medo? O quê? Por que ele está com medo? Ele, obviamente, está com medo de nós agora. Ele está dizendo para não entrar, para não ir para dentro, entendeu? Entendi. Nós viemos para te ver. Queremos lhe dizer uma coisa. Já ouviu falar de Jesus? Não, nunca ouvi falar dele. Ele é Deus. Se cremos em Jesus, Ele está aqui hoje. Ele vai nos abençoar. Por acreditar nele. Tem uma bênção. Podemos conversar com ele um pouco mais perto? Isso continuou por um tempo, até que a esposa dele foi embora. Foi quando Ravi decidiu orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai. E este é o seu lugar. Assumimos o controle. Assumimos o controle deste lugar, Pai. É como se este lugar fosse um local com fome de Ti. Venha aqui agora. Derrama seu Espírito Santo agora mesmo. Seja o Senhor glorificado agora. Em nome de Jesus, oramos. Não consigo ver. Não consigo ver. Vai. Vai embora. Vai. Não consigo ver. Vai embora. Vai agora. Vai agora. Eu vou buscar minha esposa. Não consigo ver. Vai. Está ali. Vem. Onde fica o templo que você frequenta? Fica muito longe daqui?
Este é o momento em que entramos Na na floresta. floresta e adoramos. E fazemos sacrifícios por lá. Nós sacrificamos animais lá e fazemos outros sacrifícios também. Fazem Fazemos as sacrifícios lá? nossas coisas do culto lá. A polícia não permite que as pessoas entrem na floresta, exceto nós. Só vocês? Eles não vão permitir que alguém que não seja um de nós entre, porque só nós temos a permissão para entrar na floresta. Até os animais nos ouvem. Os elefantes nos ouvem. Nós somos pessoas muito poderosas, mais poderosas do que qualquer um aqui. As pessoas vêm de longe para obter respostas de nós. As pessoas da aldeia nos ouvem em todos os lugares. Ninguém veio contra nós até os dias de hoje. Então estamos muito confusos agora. Nós estamos muito confusos. Posso orar por você? Posso orar por você? Não. Não quero que você ore por mim. Não quer? É? Tudo bem. Pai, em nome de Jesus, eu peço que liberte isto agora. E este seja o seu lugar. Nós liberamos o seu Espírito Santo. Nós liberamos tudo agora. Mesmo com ele lá dentro, eu oro para que encha este lugar com a sua plenitude. E agradeço ao Senhor por ser quem é, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Estamos muito confusos com tudo isso. O que aconteceu? Bom, eles não estão Eu queria querendo saber o que vocês que a fizeram gente ore por eles. com o meu marido. Ele soube que estamos entrando. Nós estamos confusos. Ele está lá dentro Nós agora. estamos confusos. Não tem demônios aqui. Nós estamos muito confusos. Tudo está vazio. Normalmente o que acontece Talvez é eu vá que para o meu templo. ele pode sair Pergunte a meu e Deus falar o com as que pessoas. aconteceu. Desde esta tarde, ele entrou e ele não saiu. Este é o cara. As pessoas vêm ver ele. E ele não quer me ver hoje. Ele está se escondendo lá dentro e não quer sair por nada. E isso me diz o quanto ele tem se perdido. Já ouviu falar o que aconteceu com ele depois? Qual é a última notícia? A mais recente é que ele desapareceu. Ninguém sabe onde ele está. A esposa dele está lá. Mas não sabemos onde ele está. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Acreditamos que foi naquela manhã que ele desapareceu. A esposa dele ainda está lá? Ela ainda está praticando bruxaria? Bom, a última coisa que eu soube é que ela está fazendo de tudo para assumir o lugar dele. Mas ela não pode. Ela não vai. Isso foi por causa da nossa oração? Foi Deus. Você não pode testemunhar algo como isso e sair inalterado. Este era o suposto confronto espiritual entre Deus e a feitiçaria. Mas nem foi uma competição. Esse feiticeiro poderoso, que amaldiçoou os pastores até a morte, sacrificou bebês para ganhar poder. E podia comandar elefantes para fazer a sua vontade. Mas se encolheu em um canto com medo do poder que carregávamos. O Deus que nós servimos pode ser invisível, mas a este feiticeiro ele era muito real. Nós não o ameaçamos, não tentamos lutar contra ele. Só aparecemos com a luz dentro de nós. A luz de nosso Pai invadiu a escuridão. Deixe-me explicar o cenário. Você está sentado em uma sala com 3 dos mais notórios membros da Chicago Latin Kings, que é uma das maiores gangues da América. Este, Sam, é na verdade um general do Kings, um grande líder no capítulo Chicago. Esse encontro foi planejado 2 meses com Rob Dawkins e nosso amigo Todd White. Havia rumores de guerra começando em Chicago entre gangues rivais e esta reunião foi feita para tentar pará-los. Não demorou muito para ver que esses caras não estavam brincando. Eu acho que é uma quando você envia uma criança aqui e não faz isso você mesmo. Eu, quando estava ali, eu mesmo atirava, não dizia a ele, aqui a arma, vai. Eu digo, onde está a arma?
Quem quer vir, pode vir, mas eu não vou incendiar esse negão. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu costumava fazer tiroteios todo o tempo, eu mesmo, por todos esses bairros. Foi assim que eu cresci, eu não vou mentir. Eu não sou bom, não sou... Eu sei disso, mas eu sei onde meu coração está e eu sei que todo mundo pode mudar a qualquer momento, você sabe. É só se está ou não está disposto a fazê-lo. Eu estou disposto a cometer erros, eu estou disposto a fazer estragos também. Mas quem sabe Deus vai inverter esta situação e talvez ele diga amanhã, saia desta merda ou você vai ver. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem uma filha? Sim, eu tenho. Deixa eu dizer o que o senhor... Duas filhas. Eu senti que uma das suas filhas está passando por um momento difícil e você está realmente preocupado. E houve umas coisas difíceis que aconteceram. Mas eu senti que o senhor estava dizendo que como você se sente com relação a ela, é como ele se sente com relação a você. E como ele se preocupa com você, sabe? Mas também, ele está cuidando da sua filha. Há uma grande mudança vindo para ela. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma de minhas filhas está saindo da prisão em 2 semanas. Ela era viciada em heroína. E minha filha, que mora com minha ex-mulher, me disse que eu estava morto para ela e ela não quer nada comigo. E isso tem sido um peso no meu coração. Eu cresci sem pai e eu tenho que ser o resistente quanto a ela. Está sendo dura comigo. Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, que agora mesmo você esteja completamente neste coração, de tal forma que você revele o quanto você o ama. E eu também agradeço, Deus, por sua filha, que vai sair, eu não sei o nome dela. Qual é o nome dela? Samantha. Samantha. Deus, eu te agradeço pela Samantha. Quando você disse que ela estava saindo, primeiro eu vi uma bailarina. Eu a vi envolvida na dança, dançando como uma criança. E só de estar livre, dançando e dando voltas. Eu não sei se ela fez balé ou algo quando ela era pequena, mas eu só a vi dançar e ser livre. Ela é uma instrutora de dança na prisão. Isso é loucura, né? Eu a vi tendo a sua própria escola de dança e realmente trazer as pessoas para a realização do que elas realmente são através da dança. Dança profética. Dança profética. Mas eu a vi e é a sua verdadeira paixão. Mais tarde, quando os caras oravam por uma amiga deles que tinha vindo, Rob lhe ofereceu a oportunidade para ter um relacionamento com Deus. Podemos orar com você. Você pode apenas repetir comigo, se quiser. Ok. Jesus, eu venho a você. Jesus, eu venho a você. E eu lhe dou a minha vida. Eu lhe dou a minha vida. Peço que me perdoe. Peço que me perdoe. De todo o meu passado. De todo o meu passado. Lava-me. Me deixe limpo. Lava-me e me deixe limpo. Venha ao meu coração. Venha ao meu coração. Entre na minha vida. Entre na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Reina em mim. Reina em mim. Agradecemos sua presença. Agradecemos a sua presença. E eu te agradeço por me oferecer uma nova vida. E eu te agradeço por me oferecer uma nova vida. E eu aceito. E eu aceito seu perdão. Seu perdão. Em minha nova vida. Em minha nova vida. Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, Senhor, eu recebo o seu reino. E, Senhor, eu recebo o seu reino. Amém. Amém. Sam, eu ouvi você orando, cara. Ele é a coisa certa, mano. É a coisa certa. Vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui, hoje, vai mudar essa cidade. Isso vai mudar essa cidade. É por isso que estamos aqui. 2 meses depois, Sam nos pediu para encontrá-lo em um parque por perto, porque ele tinha alguns amigos que ele queria nos apresentar. O cara de quem havia falado agora não era o mesmo homem que eu conhecia. Tem alguma diferença? Ah, claro que tem diferença. Então me conta. Ah, tudo bem. As diferenças entre a minha vida velha e a vida nova são... Eu não dava nem um pingo de sobre qualquer outra forma de vida. Eu não me importava. Eu tirei vidas. Eu não ligava e eu provei isso várias vezes. E então eu fui criado. Eu costumava fazer tiroteios onde eu nem sequer pensava. Eu gostava de ir e descarregar as minhas armas e eu não me importava. Eu não estava nem aí. Eu atirava em casas, fazendo buracos através das casas, e eu nem sabia de quem era a casa. Eu atirava em toda a casa. Tudo o que importava é que tinha um homem conhecido lá dentro e eu queria pegá-lo. Claro, tem diferença.
Tem diferença. Deus é poderoso. O Espírito está definitivamente comigo. Sinto todas as manhãs. Eu sei porque eu estou correndo à base de música cristã. As pessoas estão olhando para mim, cara. Você estava no bar. Eu tenho um cara, ele é assim. Você tem que ouvir música cristã? Eu disse, você está no meu carro, não tá? Vai ter que ouvir, cara. E acredite em mim. Corri, mas eu estou de volta. Eu amo Jesus, Cristo. Aqui vejo o quanto eu mudei. Quando eu sei, eu volto chorando. Foi quando eu soube. Foi quando eu soube que, sim, eu amo Jesus. Apenas sentindo, sabendo que o Espírito está em mim. Eu não senti isso aqui, mas quando cheguei desta forma, me aproximando dele, eu senti isso. E quando você esteve sozinho por muito tempo, você sabe o que é bondade. E você sabe quando Deus está reconhecendo você, e você está no nome de Jesus Cristo, e você sente que o Espírito está sendo exaltado, é quando você sabe que o Espírito está vivo. Deus diz que vai nos enviar um Consolador, e é verdade. Existe o grande Consolador. Se você está sozinho, você saberá que o Consolador veio. Se você está sozinho, você sabe que ninguém se importa. O Consolador vai estar lá. Você vai dizer, nossa. Você vai ser sobrecarregado, você vai amar a Deus. Enquanto isso está acontecendo, Rob está conversando com os amigos de Sam que estavam um pouco nervosos e não queriam ser filmados. Mas então, Deus os abalou e eles vieram me contar a história deles. E quando eles estavam indo, todos eles deram suas drogas a Rob. Olhem só, uma das pessoas aqui com a gente entregou isto para mim. Não temos certeza se é heroína ou haxixe, mas ele se rendeu e disse que quer parar de fazer isso. Então é isso. Nós temos 2 sacos de droga que entregaram para o reino de Deus. Para o reino de Deus, porque é assim que nosso Deus é. Sam é um exemplo do que acontece quando o Pai das Luzes invade uma vida escura. E agora, o Pai estava pronto para me mostrar todo o peso do seu amor em ação. Enquanto estávamos com Ravi, dirigimos 5 horas a este templo enorme. Ravi nos disse que, de manhã, Deus havia lhe mostrado um homem que teria que encontrar. Ele não sabia o nome dele, apenas como era sua aparência. Barba branca, roupa laranja, com um turbante na cabeça. Então, caminhamos e procuramos e olhamos por todas as partes. E depois... A barba branca, turbante, roupas laranja. Que cor? Laranja. 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 Lá está ele. Samuel está com ele. Não pode ser. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. E uma coisa é ler sobre essas coisas acontecendo em, tipo, o livro dos Atos. Mas é outra coisa inteiramente diferente quando está acontecendo bem na sua frente. Quem era essa pessoa? Por que Deus nos disse para encontrá-lo? Há quantos anos você tem sido um guru? Os meus pais me dedicaram a ser sacerdote no templo da aldeia. Eles me deram ao guru. O guru transmitiu a mim tudo o que ele sabia. Então foi determinado para eu dedicar a minha vida a Deus. E tudo dentro de mim está tentando ser perfeito. Não mentir, não praticar o mal. Nós somos treinados a ser pessoas perfeitas. Qual é a diferença entre Bossuana e você? Você é considerado um deus como Bossuana? Você é considerado um deus? Não, eu sigo ele. Bossuana é meu deus. Como uma multidão foi se juntando, os dois decidiram ir ao templo menor para terem mais privacidade para conversar. Ao longo do caminho,
Ravi explica que esse era um Maharishi, que é um guru dos gurus. O hindu equivalente de um bispo. Não é permitido ao Maharishi ouvir o evangelho. Ele deveria ter incitado a multidão a nos jogar pedras. Em vez disso, ele queria falar mais. Por quê? Descobrimos rapidamente. Eu vi você em meus sonhos. Você se parece com quem eu vi. É por isso que estou aqui. Ele me viu e não sabia onde nos encontrar. Agora? Ah, tá. Entendi. Não, no sonho. Alguém disse a ele para fazer isso e ele não sabe quem era. Mas, então, diz ele que é certo, que é isso, que é Jesus. Ele o viu em seus sonhos. Até então, ele não sabia quem ele era. Não sabia quem ele era. Agora ele sabe quem Jesus. é Jesus. Pense nisso. Dias atrás, esse Maharishi teve um sonho em que Jesus aparece e diz para ele ir a este templo neste dia. E ele lhe mostra uma imagem de Ravi. Ao mesmo tempo, nos foi dito por Deus para ir a este templo neste dia para encontrar um homem com uma barba branca, roupões laranja e um turbante na cabeça. Sem lhe dizer nada, Ravi agora tem toda a atenção do Maharishi. Bossuana só diz: não faça isso, não faça aquilo. Mas há apenas um jeito que nos levará ao caminho certo. Tem tantos números de telefone, mas se você quiser me alcançar, você tem que discar o número certo, o meu. Se você não marcar o número certo, ele vai para outra pessoa. Só há um Deus. Você fala sobre o discipulado. Você fala sobre meditação. Quando você acredita em Deus, você vai receber a salvação de uma vez. Eu sei que há um Deus. Eu venho procurando esse Deus. Eu tenho andado por esse caminho há um bom tempo. Em sonho eu vi esse Deus. Mas eu não sabia quem era esse Deus. Eu vi uma imagem do que você está falando. Esse é o Deus do qual eu sei que você está falando. Aquele que é Jesus. Sim, você está certo. Este é o Deus além de todos os deuses. A única maneira de você receber essa salvação é uma oração simples. Essa oração muito simples pode lhe dar a paz. Eu posso orar por você? Quer fazer a oração de salvação? Nesse momento, o Maharishi se torna um cristão. E ele, mais do que ninguém, percebe a santa natureza desse momento e retira as sandálias porque ele está em terra santa. Você está olhando na cara de um milagre. Um homem que procurou a vida inteira o seu pai, finalmente o encontrou. Eu quero ler a Bíblia. Você tem alguma Bíblia para eu ler? Não, não temos. Quer uma Bíblia? Temos uma Bíblia? Nós temos uma Bíblia? Não temos não. Não trouxemos. Liga para o meu telefone. Nós vamos lhe colocar em contato com o pastor. Vamos achar uma igreja perto daqui e vamos avisá-lo, tá? Você terá que ir à igreja. Eu vou com certeza. E vou dizer a todos o que foi dito para mim. Eu tenho paz no meu coração. Bom.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou voltar e dizer isso aos meus discípulos. Existem tantas pessoas que não conhecem essa verdade. E eu vou dizer a elas sobre isso. Isso é muito bom, Senhor. 6 meses depois, Ravi nos visitou em Chicago e nos deu uma atualização sobre como está o Maharishi. Bom, este homem voltou e ele falou com seus discípulos e eles estão seguindo Jesus. E ele até conversou com seus seguidores. As pessoas vêm de todas as partes para falar com ele. E até onde eu sei, ele está bem protegido por seu próprio povo. Obviamente, ele está fazendo milagres também. Dores de cabeça e dores de estômago é com o que ele está lidando. Isso é uma das coisas que o está protegendo. Pessoas veem o poder que ele tem de Deus e eles têm que acreditar nele. Ele parece que está profetizando, ele está dizendo umas coisas que vão acontecendo amanhã e no futuro. Ele está dando todo o crédito a Jesus e o que ele fez em sua vida. Parece que o pai está tentando com todos os seus filhos. A verdadeira questão é: o que fazemos quando ele faz isso? Aqui está a resposta. É o que acontece quando as crianças realmente ouvem seus pais. Isso assegura a chave para uma vida plena e um mundo transformado. Nós viajamos à China para encontrarmos um casal incrível no qual as vidas foram radicalmente alteradas após um encontro com o pai. Seus nomes são Mike e Gina Ventru. E Mike se juntou a nós para uma breve parada em Taiwan para filmar um encontro enorme que estava acontecendo por lá. Mike e Gina tinham encontrado ao pai através deste homem, Randy Clark. Mike queria ver seu velho amigo novamente. E uma vez mais, Deus me lembrou que aqueles que realmente o buscam vão encontrar seu amor e também seu poder. Em nome de Jesus, renove-o. Atualize-o. Encha-o de novo com o batismo de amor. Batismo de poder. Deus, deixe-o começar a ver milagres. Senhor, deixe-o começar a ver milagres e não somente curas. Em nome de Jesus, milagres criativos, Senhor. Demais. Ele era vice-presidente de um banco e eles tinham uma casa grande, bons carros. Eles eram os últimos a entrar, sentavam na parte de trás e eram os primeiros a sair quando o sermão acabava. Eu estava pregando na parte da manhã, domingo de manhã. Eu acho, não tenho certeza, eu disse algo como: se você quiser ser tocado por Deus, venha para a frente. Eu disse: venha, Espírito Santo. Pessoas começaram a cair por toda a igreja e eles caíram. Quando eles se levantaram, eles foram radicalmente alterados. Em pouco tempo, o Espírito estava sobre eles. Mike veio apenas pouco tempo depois e foi chorando a Tom e disse: eu não posso ser mais o vice-presidente do banco. Mesmo que eu tenha uma boa vida de casado e tenha uma boa família e uma forma de viver muito boa, eu ainda sentia um vazio, especialmente em mim, porque eu não sentia que estava sendo preenchido pela caminhada cristã. Nós dois fomos criados em famílias cristãs e, assim, acreditamos na Bíblia. Mas não tínhamos nada disso em nossas vidas e dizíamos: onde está aquilo? Sabe, se isso é realmente como é, onde está o fruto? Onde está o mais? Onde está a paixão? Onde está o amor? Eles dizem que você tem que amar Deus, mas como se ama Deus? Eu não sei como fazer isso. Posso acreditar nele, fazer uma oração, mas como você se apaixona por Deus? E o que significa isso? E se você não sente isso, você ainda pode ser um cristão? Você ainda pode... Tivemos essas conversas e assim, naquela noite, eu me lembrei da noite em que conheci o Mike. E esse é o mesmo tipo de sensação que eu tive. Era como conhecer Jesus pela primeira vez. O que o senhor fez do lado de fora parecia inocente e casual, mas era muito mais profundo. Por isso é difícil de descrever o que aconteceu dentro da Gina e eu.
houve uma troca onde ele resolveu levar algumas coisas de mim e eu não merecia o perdão e a libertação, mas as coisas apenas foram mudando instantaneamente e então, assim, foram substituídas pelo amor radical. E esse amor radical iria empurrá-los a vender tudo e voar para a China com seus 3 filhos pequenos e 2 malas. Nenhum plano. Não podiam falar a língua. Mas Deus disse-lhes para onde ir e eles confiavam nele. Por isso dissemos, se ele está pedindo para ir, então nós apenas vamos. Vendemos a nossa casa e nós demos o resto. E nós só viemos com a roupa do corpo. Nos mudamos para cá com os nossos 3 filhos. Eles tinham 18 meses, 5 anos e 8 anos naquela época. Então você não tinha casa? Não tínhamos casa. Vivemos em um hotel por 3 dias e encontramos um apartamento. E ele era muito interessante. Ele tinha ratos e não tinha esgoto. Não sabíamos de nada. E eu me lembro entrando e tudo até aquele ponto para mim era muito emocionante, mesmo que houvesse um monte de sacrifícios. Esses sacrifícios, eles eram sacrifícios alegres. Era tudo o que eu tinha para dar e eu estava tão feliz por ter entregue. Mas naquele momento, enquanto eu estive no apartamento e vi os meus... Eu vi os meus filhos entrarem pela primeira vez e ver a sua nova casa. E eu pensei, que tipo de mãe faz isso com os seus filhos? Você sabe, nós tínhamos uma bela casa e uma família linda. Até que caiu a ficha. Sabe como isso era real? Entende? Isso é real. E eu vi os seus rostinhos e eles tentaram fazer o melhor que podiam, sabe? E eu apenas pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eles fizeram foi colocar as suas vidas completamente nas mãos do seu pai. E ele tinha que acomodá-los ou estariam em apuros. Mas então, Dina fez amizade com alguns dos orfanatos locais e milagres começaram a acontecer. E portas foram abertas a eles que nunca seriam. E eles começaram a receber desses orfanatos crianças que ninguém mais queria, que em pouco tempo os levou a isto. Bem-vindos à casa que o amor construiu. Com quase nenhum financiamento regular e milagres financeiros de mês a mês, Mike e Dina cuidam de crianças inválidas, cegas e principalmente inadaptadas através de seu ministério Pães e Peixes. Eles lhe dão uma educação, cuidam deles e derramam tanto amor como eles fisicamente podem sobre as crianças que ninguém considere dignas de amor. Estas crianças somos nós, quebradas, indesejadas, negligenciadas. Mas o Pai brilha através de 2 pessoas e, de repente, o propósito da criança é claro. Tudo o que se espera dessas crianças é que elas recebam o amor derramado sobre elas. Aqui está apenas um exemplo das 40 crianças que Mike e Dina cuidam. Este menino foi raptado de seus pais e enviado para outro país em uma caixa por 3 dias. A falta de oxigênio causou um dano cerebral permanente. Nós nos sentimos muito honrados em tê-lo aqui. Nós sempre pensamos, e se o nosso filho fosse roubado? Sabemos e ouvimos falar de tantas histórias de pessoas que já tiveram os seus filhos roubados. E o que nós queremos? Claro que nós gostaríamos de encontrá-los, mas se não pudéssemos encontrá-los, nós queríamos alguém que honrasse, amasse e cuidasse deles. Então nós temos um grande privilégio de cuidar dele no lugar da família. Quando perguntei a Dina por que fez isso para as crianças que não podem dar nada em troca, eu recebi uma orientação também. Bom, nós cremos que Deus é o doador da vida. E que se Ele escolheu que uma vida seja criada, então há propósito nessa vida. E
Estas crianças nos ensinaram mais que provavelmente os maiores mestres e pregadores do nosso tempo sobre o amor. Deus os usou para mudar a maneira que nós pensamos, a maneira que nós sentimos e estamos felizes. E segurando eles, eu sinto a presença de Deus. E segurando-os, eu sinto o seu prazer. E mantê-los e amá-los, mesmo quando morrem nos meus braços, eu sinto a sua graça. Por que ele nos escolheu para fazer isso? Eu não sei, mas eu sei que estamos no centro de sua vontade para as nossas vidas. E sabemos que somos apenas peça do quebra-cabeça. Nós somos apenas uma peça desse quebra-cabeça surpreendente que ele criou. E nós só queremos fazer a nossa parte bem. Mesmo as trevas não serão escuras para vós. A noite vai brilhar como o dia, as trevas e a luz para você. Nós vivemos num mundo escuro. Um lugar muitas vezes mau, onde a dor e a perda escurecem todos os cantos da terra. E a única maneira que você pode se livrar das trevas, eu estava começando a aprender, é ligar a luz. Enquanto estávamos na Índia, por exemplo, nossa velha amiga do amor indestrutível, Shanti, nos levou até os campos de chá do norte da Índia para uma pedreira que é um exemplo impressionante de escravidão moderna e trabalho infantil forçado. Famílias inteiras são forçadas a quebrar e transportar pedras, dia após dia, pela vida inteira. Eles têm 3 semanas para encher um desses caminhões, e por seus esforços, toda a família recebe o equivalente a $24. E quem é o maior contratante dessa violação de direitos humanos? O governo indiano. Shanti tenta o seu melhor para ajudar, dando a quantas crianças for possível uma educação à esperança para um futuro melhor. Mas com a educação de uma criança, ela priva a família mãos necessárias para cumprir sua cota. Quando estávamos lá, ela era capaz de conseguir mais 2 filhos para sua escola, mas o mar de desesperança se estende muito além do seu alcance. Ela é apenas uma mulher brilhando em um mundo de trevas. Essas pedreiras estão espalhadas por toda a Índia, e a situação é a mesma ou pior em todas elas. A escuridão é imensa, mas através de seus filhos, a luz de Deus continua a brilhar. Ao longo do caminho, encontramos Gora e Bir. Gora é coxo e Bir é cego. Esses 2 viajam de aldeia em aldeia pregando o que o amor de Deus fez por eles. E para fazer isso, Gora guia a bicicleta enquanto Bir pedala. Eles simplesmente não podem parar de pregar o Evangelho. E é Kaderum quem está trazendo o poder da cura de Jesus a tantas pessoas. Uns feiticeiros locais enviaram elefantes para destruir sua casa. Ele estava arruinando o negócio deles. Quando os elefantes chegaram na sua casa, eles deram meia volta e destruíram a casa dos feiticeiros. Depois nós encontramos Mahid al-Shafi. A história dele é como um filme do James Bond. Egípcio de nascimento, ele foi torturado durante 7 dias por muçulmanos radicais e é uma das poucas pessoas vivas hoje que foi crucificada por sua fé. Ele foi capaz de escapar por viver com uma família beduína nas montanhas por 2 meses. Em seguida, ele roubou um jet ski no qual ele fugiu de postos de segurança antes de encontrar abrigo com o único país que iria protegê-lo, Israel. Mahid dirige uma organização chamada Um Mundo Livre Internacional. Ele, muitas vezes, confronta os governos que estão permitindo que os cristãos sejam perseguidos sob seu domínio. E ele teve sucesso com centenas de famílias se reunindo que eram alvo de perseguição por muçulmanos radicais no Oriente Médio. No ano passado, houve mais de 165 mil cristãos mortos pela sua fé. Há entre 200 e 300 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo e o mundo permanece em silêncio com relação a isso. É o pior holocausto que o mundo já tem conhecido. E até mesmo as igrejas aqui não sabem disso. Por quê? Porque o nosso mundo está dividido em 2 áreas. Uma área de conflito e uma de conforto. Quando você está numa área de conflito, a igreja fica mais unida, mais forte. E quando você está numa área de conforto, a igreja não se importa. Ela se preocupa com ela mesma. Eles pregam prosperidade e cura, o que é bastante justo,
É bom, é importante. Jesus fez a promessa de cura na Bíblia e acreditamos nisso. Mas você sabia que ele também prometeu perseguição? Nós conversamos com algumas dessas pessoas, do Iraque, do Egito e Paquistão. E mesmo em meio à sua tortura, o amor de Deus era real. Rami, por exemplo, ele foi queimado com cigarros e fogo. As unhas dos pés foram arrancadas, os testículos foram eletrocutados, mas mesmo assim, a luz no mundo afastou a escuridão. Em cada queimadura nas costas, eu vi Jesus me abraçar. E quando eu perdi a consciência, eu vi Jesus me abraçar. Mas como? Você viu como se fosse uma visão? Então, você viu Jesus como uma visão? Sim. Então, como eles estavam queimando você? Sentiu a sua presença? Você sentiu como se ele estivesse abraçando você? Sim. Antes que eu fosse cristão por nome, e após as queimaduras, minha vida estava mudando. Deixei tudo para Jesus. Eu não tenho nenhum parente aqui. Eu não tenho dinheiro, não tenho um negócio. Eu vivia bem no Egito. Mas eu sei que Jesus não vai me deixar. O nosso mundo é um lugar injusto. É um lugar escuro. Não porque as pessoas estão fazendo o mal, mas por causa das boas pessoas que se sentam e não fazem nada para pará-los. Na ausência de luz, a escuridão prevalece. Mas nós somos os filhos da luz. E onde quer que a gente vá, uma grande luz brilha. Eu vi isso em plena exibição quando fui para terminar a minha jornada em Israel. O lugar que Deus escolheu para morar quando Ele viveu entre nós. Este é o lugar onde finalmente tudo fez sentido para mim. Onde um ato impossível me mostrou a maior possibilidade de todas. Fomos com um amigo meu chamado Todd White. Todd é um cara radical. E ele não tem absolutamente nenhum medo quando se trata de orar e amar os outros. Um ex-viciado em drogas que foi radicalmente salvo, Todd agora vive com um objetivo: amar as pessoas para o reino o quanto ele puder. Nossa agenda para ir a Israel era simples. Não tínhamos uma. Senti que Deus queria que eu terminasse essa série aqui, então fomos na fé cega de que Deus iria nos mostrar o que fazer. Uma de nossas paradas nos levou a Cafarnaum, que também foi base principal do ministério de Jesus há 2000 anos. Eu acho que não é uma surpresa, então, que o poder de Deus estava em plena exibição a menos de 100 metros de onde Jesus passou a maior parte do seu tempo. Percebemos um homem com uma bengala, ele mal podia andar, e lhe perguntamos se podíamos orar por ele. Ele concordou. Por isso ficamos na entrada da base do Lar Jesus e pedimos a Jesus para aparecer. Jesus, nós te agradecemos pela tua completa plenitude. Pai, agradeço pela graça. Em nome de Jesus, ordenamos que toda dor saia. Pai, obrigado pelas costas novas, em nome de Jesus. Deus, obrigado que hoje é o último dia dessa dor, em nome de Jesus. Deus, hoje, no fim e agora, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço a sua graça, encarecidamente em nome de Jesus. E como Todd orou, Jesus, sempre fiel, veio a este homem. E ele chorou quando sentiu o Deus do céu. Amém. Desculpe por mantê-lo tanto tempo. Eu te amo. Na verdade, Deus te estão nos abençoe. Na verdade, esperando. Obrigado. Estamos esperando. Obrigado. Olha, eu preciso que me faça um favor. Eu preciso que você tente caminhar sem sua bengala. Eu acredito que hoje você vai ver que isso continua a crescer mais e mais forte. Você verá muita graça hoje. Tá bom? Sim.
Há quanto tempo você não anda assim? Há 23 anos. Durante 23 anos? Isso. Você não é capaz de andar assim há 23 anos? Ah, meu Deus. Ah, isso é bom, isso é bom. 23 anos. Isso é tanto tempo. Eu nem acredito. Um longo tempo. Isso é bom. Jesus está restaurando os quadris e as costas e tudo mais. Isso é bom. Deus te abençoe. Você é meu filho. Assim, eu vou ser o seu filho. Enquanto isso estava acontecendo, um guia de turismo ficou do lado, observando tudo. Logo depois que o homem foi curado, o guia turístico se aproximou de Todd com uma pergunta. Olha, eu só quero orar por você. Como está o seu coração? Eu não sei, você tem que me dizer tudo. Olha, Às vezes eu vou para os muçulmanos e eles dizem, vá a este santuário. Então eles fazem uma pergunta e então ele começa a dar a resposta. Então eu quero que você me dê a resposta antes de eu lhe dar a pergunta. Tá, vamos lá. Vamos lá. Eu preciso disso, Qual é o seu nome? Meu nome é Ali. Olha, não diga nada. Eu sinto que nos últimos 6 meses eles têm sido um tempo de dificuldade na sua vida. Fale devagar, eu quero entender. Eu sinto... os últimos 6 meses têm sido um tempo difícil em sua vida. Tem sido uma grande luta. Luta? Então Todd deu-lhe a palavra do seu pai e depois orou por ele. Em nome de Jesus. Graças. Amém. Eu te amo, cara. Obrigado. Isso faz sentido pra Fez você? sim. Você é incrível. Isso é bom. Vejo agora que estou renovado. Você diz a verdade. É a verdade. É isso aí. Ele estava tão comovido com o que tinha acontecido que começou a dizer aos outros o que tinha visto. Olá. 23 anos? Esse homem, durante 23 anos, andava somente com esta vara. Agora ele anda. Agora, pela primeira vez, ele andou sozinho, depois que ele orou por ele. Ele não caminhava há 23 anos. Este era um homem muçulmano que agora tem o evangelho de Jesus nas portas de Cafarnaum. Primeiro, você precisa perceber que não se trata de sentir Deus. Às vezes eu sinto um formigamento ou as minhas mãos se aquecem. Isso é incrível se acontece, mas Deus diz que nós temos que andar pela fé. Ele diz que estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Ele não disse que tem que ser um dom especial. João 14:12, Jesus disse, quem crê em mim, as mesmas coisas que eu faço, ele vai fazer. Isso é incrível. Então ele diz que vai ser ainda mais. Então você vê a palavra. Em Marcos 16 ele diz orar pelos enfermos. Vamos impor as mãos sobre o doente para ele ser curado. Quando fomos para Jerusalém, eu pedi para Deus para fazer algo impossível. Algo que só Ele poderia fazer. Me levar para dentro do Domo da Rocha, o segundo local mais sagrado no Islã, e uma mesquita que foi totalmente fora dos limites aos não-muçulmanos desde 2003. Não tínhamos ideia de como fazer isso, não tínhamos contatos, e Deus tinha apenas 24 horas para fazer isso acontecer. O meu motivo principal era simplesmente para que o mundo possa ver por si mesmo o Deus do impossível. Chegamos a Jerusalém e imediatamente fomos para as ruas à procura de pessoas para amar. A primeira pessoa que encontrei foi aquele homem que estava mancando bastante. Então, Todd se aproximou. Qual o seu nome? Sarim, tudo bem? Meu nome é Todd. Eu sei como fazer a sua dor ir embora. Sabe? É. Vai fazer minha dor ir embora? Apenas sente-se aqui. Só por um minuto. Sente-se bem aqui. Com o quadril bem para trás. Para trás. Para trás. Tudo bem. Olha, tá vendo essa perna? Esta é longa e esta é curta. Você vê? Pai, eu te agradeço agora em nome de Jesus. Deixa a perna crescer. Você sente? Sente que vai sair? Sim, eu sinto que a perna... Olha, é bom. Você o sente? Nesta perna, você sente a dor indo embora agora? Agora. Olha, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus cada pouco de dor que eu te ordeno para sair. Saia. Discos sendo curados agora em nome de Jesus. Levante. Dobre. Confira. Está bem? Sim. Sério?
Vai. Tudo se foi. Se foi. Tudo se foi. Tudo se foi. Confere. Sente alguma dor? Está bem? Foi embora? Eu estou sonhando ou o quê? Não, não está sonhando. Caminhe comigo e me diga se foi embora. Vamos. Você sabe que eu assisti você caminhar. Não há dor. Ela se foi. Jesus te deu 2 discos novos. Você tinha 2 discos ruins, agora são 2 novinhos em folha. Porque Jesus vive dentro de mim. Então eu orei e ele te tocou. Olha, muito obrigado. Como é que eu digo o seu nome? Meu nome é Sahrin. S-H-A-H-I-N. Que incrível. Você é muçulmano? Sou. Ótimo. Eu sou cristão e eu só quero dizer que eu te amo com todo o meu coração. Você. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Que a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Desfrute as suas costas novas. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Deus o abençoe. Obrigado pelo seu tempo. Olha, ele está ótimo. Obrigado pelo seu tempo também. Tchau. Eu te amo. Eu também te amo. Deus te abençoe. Isso foi bastante surpreendente. Foi mesmo. Ele disse que eu sou muçulmano. Não. Jesus é o Filho de Deus. Deus. Olha ele andando. Olha para ele descendo a escada. Nenhuma dor aparente. Você ouviu andando quando ele estava... Era assim. Ele estava andando como... Meu Deus, olha como ele anda rápido. Você o viu andando quando ele estava chegando? Ele era como... Ele estava andando assim. Ele disse, eu estou sonhando? Não, eu estou sonhando. Bom, isso foi um bom começo. Por isso continuamos. Entramos no bairro muçulmano da Velha Jerusalém e Todd começou a orar pelas pessoas, e elas começaram a ficar curadas. Então trouxeram outros, e em pouco tempo uma multidão se reuniu. Quero ser conhecido como alguém que ama, alguém que é apaixonado. Isso é compaixão, é sobre o coração apaixonado de Deus para as pessoas. Temos que parar de manipular as pessoas e orar a nossa oração. Nós temos que ser mais amorosos, não apontar o lixo para fora, mas retirando a bondade que as pessoas têm. Vamos lá, recebemos o Ministério da Reconciliação, não pondo as ofensas do mundo contra elas. Vamos lá, mas conciliar as pessoas de volta ao Pai. Esse é o ministério que temos. Se as pessoas não podem ver Cristo em você, elas não querem o que você tem, irmão. A palavra estava se espalhando no bairro muçulmano de Jerusalém e por quase 1 hora oramos pelos muçulmanos. No final, um homem se aproximou de nós. Não vamos conseguir chegar ao pé da colina, você sabe. Olá! Olá! Como está? Bem. Bem? Você é saudável? Sim, Sim. Sou saudável. Saudável, não está doente? Como? Em seu peito, em seus pulmões, em seu coração, sem problemas. Sem problemas? Você é um homem de cura? Sim. Você tem esse dom? Eu tenho isso em mim. Eu quero orar. Algum problema? Está sendo filmado? Eu vou aparecer nessa filmagem? É uma filmagem, sim. Estamos fazendo um filme. Isso. Venha. Sim? De onde você é? Pensilvânia. Primeira vez em Israel? É, segunda vez. Você é cristão? Eu sou. E você é? Você é? Eu também sou. Nossa! Fala sério. É incrível, não é? É bom. É incrível. Quero que abençoe a minha casa. Quer que eu abençoe sua casa? Este é o lugar onde você mora? Em Via Dolorosa. Como é que você começou a morar na Via Dolorosa? É o caminho de Cristo. Sim. O Senhor Jesus sofreu aqui. Sim. Jesus sofreu nesta via. Tudo bem. Aqui, meu irmão. Olha. Olha. É uma bênção para você, para a sua câmera. É algo novo. Sim. Olá. Ele está machucado? Sim, ele está doente. Ele está machucado. Sim. Sim. Está muito doente.
Está seu muito doente. peito. Ele tem problema cardíaco e nos pulmões. Sim. Foi isso que eu ouvi lá fora. É, Peito sim. e pulmões. Devo orar por ele para ser curado. Claro. É câncer? Ou o que é? Não, não é câncer. Mas o que é, então? Acontece que o coração dele só trabalha 20%. Entendo. Ele não pode fazer uma operação. E ele também é cristão. Sei. Ele é meu sogro. Sei. É. Eu quero orar. Ele fala entende? uma oração. Ele não entende, eu vou traduzir. Tudo bem. Vai ser ótimo. Todd orou. E então perguntou como o homem estava se sentindo. Ele está dizendo que sente um pouco de dor. Ele ainda tem dor? Isso. Onde está a dor? Diga para ele tocar. Aqui. Tá bom. Saia. Em nome de Jesus. 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 Pai, eu te agradeço pela totalidade em nome de Jesus. Agora. Chega de dor. Não há mais problemas cardíacos. Totalidade em nome de Jesus. Pergunte a ele. Vê? Está bem? Ótimo. Eu te amo. Ele pode andar? Acho que pode, sim. Ele pode ficar de pé e tentar andar um pouco? Pergunte se ele se sente melhor dos tornozelos. Ele se sente melhor. Se sente melhor? Ótimo. Quando estávamos saindo, eu perguntei se ele sabia de que forma poderíamos entrar no domo da rocha. Ele disse que era impossível. Eu disse que sim. É o que todo mundo vive me dizendo. Mas como posso entrar? Em seguida, ele me olhou, me examinou e disse que o abençoamos. Agora ele quer nos abençoar. Seu melhor amigo, disse ele, conhece todo mundo que trabalha no domo. Se havia uma pessoa em Jerusalém que poderia ser capaz de nos deixar entrar, era esse cara. Gostaríamos de conhecê-lo? Sim, por favor. Então vamos lá. Andamos por 20 minutos pelas ruas sinuosas da velha Jerusalém, até que chegamos a um pátio. E este homem chamou seu amigo. E o Deus do impossível me respondeu. Então nos sentamos com ele, dissemos o que queríamos fazer e ele disse para voltarmos na manhã seguinte às 10. Na manhã seguinte, nos encontramos e fizemos nosso caminho para a cúpula. Enquanto eu estava fora deste edifício, que foi o local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque, onde a Arca da Aliança uma vez residia, e onde muçulmanos acreditam que Maomé subiu ao céu, percebi que estávamos prestes a fazer o impossível, porque Deus o tornou possível. Não estávamos aqui à força. Nós estávamos aqui por meio de simples atos de amor. Então entramos durante não menos que a chamada oração. E eu percebi que Deus tinha feito o impossível para ensinar a mim, a todos nós, uma lição. Para Deus, isso foi fácil. A coisa mais impossível é que nós, com nossos rostos sujos e corações partidos, podemos ter o amor com o Deus do universo. Não importa quem somos ou o que fizemos. Aqui foi onde a Arca da Aliança residiu, o Santo dos Santos. E foi neste mesmo lugar que Deus rasgou o véu que nos impediu do seu coração no momento em que Jesus morreu. E então, surpreendentemente, o nosso guia se virou para nós e perguntou se gostaríamos de ir para o Poço das Almas. E entramos neste lugar do Santo dos Santos, onde a presença de Deus residia. E a luz do mundo foi levantada no mesmo lugar que uma vez ele chamou de lar. Há cerca de 3.000 anos, Isaías escreveu isso.
Eu revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Para uma nação que não pronunciava o meu nome, eu disse: aqui estou eu. Em nome de Deus, nós liberamos a sua presença aqui. Sua presença iria ficar. A sua presença estaria aqui. Não há absolutamente nada mais forte do que Jesus. Agradecemos a Deus, agora mesmo. Pai, eu te agradeço. Deus, liberamos a sua presença. Santo Deus, sua presença, Deus, sua presença. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós liberamos a sua presença agora. Vinde, Espírito Santo, domine este lugar. Domine este lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Era muito fácil. Deus abre as portas. Deus abriu as portas facilmente para nós, sabe? Você viu centenas de pessoas que estavam lá nos pátios. Mesmo que paguem milhares de dólares, eles não vão entrar. Mas Deus nos ajudou. Eles não vão entrar. Especialmente os norte-americanos, sabe? Não se gabe de ter grande fé. Não julgue os outros tipos de fé. Eu acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu não vou tentar ser politicamente correto, simples. A linha foi desenhada na areia. Jesus é o único caminho. Estou pronto para morrer por essa declaração. Mas então, como você transmite o caminho? Somente através do amor. Os muçulmanos foram radicalmente tocados e completamente abalados. Eu acredito que o Espírito Santo é um grande garoto. Ele é bem capaz de realizar a tarefa. Qualquer um pode fazer essa coisa. Eu tenho 7 anos de idade em Deus. Tudo que eu sei é que Jesus disse, ou você é para mim ou contra mim. Você recolhe ou espalha. Acho que precisamos ser a luz do mundo. E lá fora, não de uma forma grossa, mas de um modo relevante para as pessoas. Peça a Deus para usá-lo onde quer que vá. Incentive alguém. Eu não sei o que me fez. Eu não sei o que me fez ajudá-lo a entrar. Eu não sei por quê. Algo me diz. Algo me diz que eu tenho que ajudá-lo. Senti que em seus rostos... Eu estou aqui com o pessoal tinha alguma coisa especial. Não, a gente se fala. Alguma coisa atraente que obriga as pessoas a ajudá-los. Entendeu? Tchau. É isso aí. É isso aí. Ele viu a luz do Pai em nossos rostos. E aquela luz o mudou. Se Deus é o Pai das luzes e Jesus é a luz do mundo, então levamos a luz onde quer que formos. Mas primeiro temos que ser encontrados por Ele. Primeiro temos que experimentá-lo. E primeiro temos que entender quem realmente somos. Você é amado. Você é muito amado. E Deus está satisfeito com você. Você é um filho amado de Deus. E Ele está satisfeito com você. Você é uma filha amada de Deus. E Ele está tão contente com você. Você é um filho de Deus. Deus é bom. Ele é extremamente bom. Todo mundo quer um rei como Jesus. Se o representamos bem, eles querem o seu corpo também. E quando eu me levanto para pregar o Evangelho, muitas vezes eu prego para as pessoas que não têm ideia quem Deus é, porque eles adoram ídolos. Ídolos muito terríveis. Eles prepararam uma mesa para os seus deuses. E eu lhes digo que o Deus cristão faz o inverso. Ele prepara a mesa para seus filhos. E nas outras religiões, as pessoas sempre buscam a Deus. Na fé cristã, Deus procura o homem. Nada mais trouxe essa imagem de um pai esperando os seus filhos, como este momento que testemunhamos quando visitamos Mahid al-Shafi. Esta família tinha sido separada do seu filho e irmão por 7 anos, e hoje ele estava sendo contrabandeado para fora do Paquistão.
Eles foram perseguidos pela sua fé, com radicais tentando cortar uma tatuagem de uma cruz no braço do filho. A realidade dele é também a nossa realidade. Nós também fomos separados de nosso pai, mantidos prisioneiros pelo mal que nos cerca. Temos sido espancados, abandonados e procuramos por algum raio de felicidade. Procuramos preencher o vazio dentro de nossos corações com algo, qualquer coisa, que traga paz. E o pai espera, de braços estendidos, apenas esperando que voltemos para casa com ele. Ele tem cuidado de tudo e nós simplesmente precisamos abraçá-lo. Ele luta por nós, mesmo que ninguém mais o faça. Ele entrega tudo, se dá todo, por somente uma obsessão. Há 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Mas hoje, agora, nesse exato momento, um pai encontrou o seu filho. E essa criança é você.
some fun.